Diz assim a palavra de Deus: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Podeis sentar, irmãos. Estarei lendo mais uma vez. Ele começa assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Irmãos, a vida cristã, a nossa vida, de cristãos, é um privilégio para nós. É um privilégio que só as pessoas salvas podem desfrutar. Pessoas estas que já quebraram, já romperam a barreira do pecado, mediante a fé salvadora de Cristo. São pessoas que já foram alcançadas por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, essa vida é um privilégio para nós. E nós temos grandes bênçãos para desfrutar desta vida a qual nós nos encontramos. Nós podemos desfrutar grandes bênçãos de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Bênçãos essas que Ele nos concede. Bom, irmãos, nesse versículo aqui de Romanos 12, 2, nós lemos aqui e nós vemos que o experimentar, como diz um versículo, da boa, perfeita e boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós vemos que o experimentar desta vontade está condicionado, está ligado, ele depende de um transformar, que se dá por um renovar, um transformar do entendimento. Então, ele começa o versículo aqui 2, separando duas coisas. Ele coloca de um lado: e não sedes conformados com este mundo. E depois, ele coloca do outro lado: mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. E essa transformação, irmãos, que ele trata aqui, não é uma transformação repentina, não é algo que acontece da noite para o dia, de uma hora para outra, não. Ela é uma coisa que ela leva um tempo para ser feita. Na verdade, ela leva toda a nossa vida aqui no mundo para ocorrer. Então, este versículo 2 nos traz essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus que está condicionada a este transformar, que vem pelo novo e correto entendimento acerca das coisas referentes a Deus e a vida espiritual, acerca das coisas que diz respeito a Deus e a vida espiritual. E, irmãos, à medida que nós somos transformados em obediência às verdades de Deus, nos é revelada e passamos a experimentar qual é essa boa e perfeita e agradável vontade de Deus. À medida do tempo que nós vamos estudando acerca de Deus, que nós vamos vivendo a palavra de Deus para com nossas vidas, a partir deste momento nós começamos a ver e experimentar qual é esta perfeita, agradável e boa vontade que que está dita aqui na carta de Romanos. Então, nós podemos entender da seguinte maneira: quanto mais perto nós estamos de Deus, quanto mais perto nós estamos da palavra dele, do ser dele, no que diz respeito às nossas vidas, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais nós conseguimos ver os atributos de Deus para conosco. Nós conseguimos ver, por exemplo, a santidade de Deus, como diz lá em Isaías. Está lá em Isaías, no capítulo 6, do verso de 1 a 5. Os irmãos não precisam abrir, que ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós também conseguimos ver, por exemplo, a soberania de Deus, a nos aproximar mais de Deus, nos aproximar mais de sua vontade. Nós conseguimos ver a soberania de Deus, como também reconheceu Nabucodonosor, lá em Deuteronômio 4:35, que diz assim: segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E também conseguimos conseguimos nos atentar para a imutabilidade de Deus, também mais um de seus atributos,
como está dito lá em Malaquias 3:6, que ele fala: eu, o Senhor, não mudo. Então, quanto mais perto nós estamos de Deus no que diz respeito às nossas vidas, quanto mais perto estamos de Deus e quanto mais perto estamos de sua vontade, mais nós conseguimos ver essas coisas, que são os atributos de Deus, mas nós experimentamos qual é essa boa, perfeita e agradável vontade, que está dita aqui em Romanos, e quanto mais perto também nós somos mais abençoados, quanto mais perto de Deus, quanto mais buscamos Ele, quanto mais buscamos aprender dEle, entender dEle, mais também somos abençoados. E quanto mais perto também, irmãos, de Deus, nós conseguimos ver os nossos pecados. Quanto mais perto de Deus, eles ficam mais à mostra, né? Mais à flor. Nós conseguimos identificar melhor e mais os nossos pecados. E Paulo, ao tratar aqui aos romanos, aos cristãos em Roma, foi incisivo na doutrina e também foi incisivo no viver diário do novo homem, no viver diário da nova criatura, naquele mesmo contexto que eles estavam inseridos, lá em Roma, né? E é interessante que, quando ele trata disso com os cristãos que estão em Roma, ele não fala, ele diz que é preciso que eles saiam do mundo ou saiam de lá para serem transformados. Não, ele pede e fala que eles façam aquilo ali dentro mesmo, que eles busquem mais a Deus, que eles andem na verdade de Deus, que eles busquem esse transformar ali mesmo onde eles estão. Não é preciso que eles saiam do mundo, porque o nosso transformar ocorre aqui no mundo, ele acontece aqui. Eles têm que acontecer no decorrer de nossas vidas, esse transformar, esse buscar mais a palavra de Deus, buscar sermos mais semelhantes a Cristo. Ele tem que acontecer enquanto as nossas vidas aqui no mundo. Voltando agora ao texto, ele diz assim no começo, Romanos 12:2. E não sede conformados. Esse não sede que ele diz aqui, irmãos, não é uma opção, ou talvez não é um conselho que ele está dando para nós ou para os romanos. Não é uma liberdade de escolha, não. É uma ordem que ele está dizendo ali. Ele está dizendo: não sede conformados. E se nós formos atentar para a palavra de Deus, constantemente Deus está nos dizendo para nós para que nós não façamos tais coisas que Ele nos pede. Como, por exemplo, quando Ele diz lá em 2 Coríntios 6:17, diz assim: os irmãos não precisam abrir. Está escrito assim: por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Aqui está um dos exemplos de uma das coisas que Deus diz para que nós não façamos. Não toqueis nada imundo. Um segundo exemplo é quando ele diz lá em Efésios 4:29, que ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mais um outro exemplo que nós podemos ver é que ele diz: não entristeçais o Espírito Santo, como está dito lá em Efésios 4:30. E também não sejais semelhantes, quando diz lá em Mateus 6:8. Não vos assemelheis, pois, a eles, aos religiosos hipócritas, ele está dizendo. Então, esse aqui, em Romanos 12:2, é mais uma das coisas que Deus manda para que nós não façamos. Ele diz: não sede. Isso é uma negação absoluta. Ele está dizendo: não sede conformados. É um mandato para que não o faça, né? Para que nós não nos conformemos. Esse não sede que ele está dizendo aqui, nós podemos entender isso da seguinte forma: que não tome a forma, não sejam semelhantes, não vos moldeis, não assimile o mundo, mas sede transformados, é o que ele está dizendo. É como se nós pegássemos, por exemplo, a areia. Se nós colocamos a areia dentro de uma lata quadrada, ela toma a forma daquilo, ela fica num formato quadrado. Se colocamos ela dentro de alguma coisa redonda, ela vai ficar redonda, ela toma a forma daquilo. É isso que a carta de Romanos, aqui no capítulo 12:2, está dizendo: não tome forma, não sedes conformados com o mundo.
como eu disse, não é uma opção, não é uma escolha, não é uma liberdade que nós temos, é uma ordem. A palavra conformados aqui, irmãos, ela indica a moldagem de um determinado padrão, né? Em que uma coisa torna a forma de outra, adquirindo o caráter mediante alguma influência ou poder exterior. Fala de estar em conformidade com um padrão, com algum tipo de padrão. Então, nós não podemos estar conforme o mundo, é o que está dizendo o capítulo 12 de Romanos, no versículo 2. Nós não podemos estar conforme o mundo, não podemos estar contentes com o que há, não podemos estar daquela forma, porque Deus pede para que nós sejamos diferentes. O verbo conformado ou conformar-se, né, é o contraste do vocábulo grego que é morphe, que é a raiz da palavra que pode ser traduzida como transformar, né, ou transformação. Então, o que Paulo estava querendo dizer naquela era ou naquela época presente, né, para os romanos, se caracteriza por uma série de condições e qualidades, costumes, padrões morais e espirituais, os quais não devem ser imitados pelos cristãos, por um cristão. E se nós pararmos para pensar, irmãos, não é muito diferente de hoje em dia. Tanto é que esse texto serve muito para nós, cabe muito para nossas vidas hoje em dia. Para nós não nos conformarmos, não estarmos conforme o mundo. Porque o mundo ele tem outros padrões, outros interesses, outras prioridades. O mundo vive vidas completamente opostas e contrárias à palavra de Deus. Ela está na contramão da palavra de Deus, a vida do mundo. E os princípios, os valores e tudo. Então nós não devemos imitar isso, não devemos estar conforme isso. Não devemos estar de acordo com isso. É o que Pedro diz lá em 1 Pedro 1,14. Os irmãos que puderem estar abrindo, 1 Pedro 1,14. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, é exatamente isso que quer dizer, não vos conformando com as concupiscências, não se conformando, não vos conformando com o mundo, com o pecado, com todas as coisas de ruins que há no mundo. Irmãos, em cada década ou século, o mundo, com seus costumes e ações, eles ditam quais são as coisas que nós devemos priorizar, eles ditam quais são as coisas que nós devemos fazer, eles ditam quais são os valores que as pessoas precisam ter, eles ditam quais são as prioridades, o que deve ser prioridade e o que não deve ser prioridade, eles ditam como nós ou como todas as pessoas devem viver ou se comportar. Porém, nós da Igreja de Cristo não devemos ser desta maneira que o mundo dita, não devemos estar de acordo com isso. Nós da Igreja de Cristo corremos um risco de sermos influenciados por essas coisas ruins que há no mundo, por essas coisas por essas coisas erradas que existem no mundo. Por isso nós devemos estar vigiando e cada vez mais nos aproximando, nos transformando para que nós possamos conhecer e experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Devemos deixar isso de lado, como o próprio versículo que nós lemos, né, ele coloca de um lado, não sedes conformados, e do outro lado ele coloca, mas sedes transformados. Devemos fazer isso, devemos deixar de um lado as coisas do mundo, não devemos nos conformar com essas coisas do mundo e devemos nos transformar, seguir para Deus, pois o nosso alvo
é Deus. A nossa caminhada, o fim de nossa caminhada, o objetivo da nossa caminhada é Deus. Devemos estar buscando Ele. Voltando lá para Romanos 12, 2. Vamos estar lendo mais uma vez o versículo. Romanos 12, 2 diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ver se até o final do culto nós conseguimos decorar esse versículo. Ele diz: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não sejamos conformados com o mundo, mas sedes transformados. E uma pergunta, irmãos. Então, como é o cristão que ele vive de acordo, que ele é conformado com as coisas do mundo? Como age o crente que vive acostumado nas práticas mundanas? Bom, uma das maneiras que ele age é que ele vive como se o reino que ele serve fosse no mundo. Convido os irmãos a estar abrindo lá em João 18, 36. João 18, 36. Amém? Diz assim: Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, aquele crente, aquele cristão que está conformado, que é conformado com o mundo, primeiro, ele vive como se o reino que ele serve fosse o mundo. Então ele vive de acordo com as coisas que estão aqui, ele não leva as coisas que estão na palavra de Deus tão a sério, ele tira só parte da palavra que lhe interessa para a sua vida, o resto ele vive de acordo com os valores e princípios do mundo. Esse é um dos exemplos daqueles que vivem conforme o mundo. Uma outra característica, digamos assim, é que vivem mais como amigo dos prazeres do que como amigo de Deus. Convido a estarem indo agora em 2 Timóteo 3, o verso de número 4. 2 Timóteo 3, 4. Amém? Diz assim: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Então está aqui mais uma das características daqueles que vivem conforme o mundo, daqueles que são conformados com o mundo. Então, eles vivem como se o reino que eles servem fosse daqui. E também vivem como mais amigos dos prazeres do mundo do que como amigo de Deus. Eles priorizam os prazeres do mundo do que a Deus. Eles colocam em primeiro lugar em suas vidas, eles apontam mais para os prazeres do mundo do que para as coisas de Deus. Uma terceira característica está lá em Tiago 4:4. Um pouco mais à frente. Diz assim, Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, mais uma das características seria que eles vivem com uma grande amizade e amor com o mundo, para com o mundo. Eles vivem, como está aqui, eles vivem em amizade do mundo. Então eles se esquecem de Deus, eles apontam mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. Vivem em amizade. Eles dão mais valor às coisas mundanas do que às coisas de Deus. Mais uma para nós continuarmos aqui se encontra lá em 1 Tessalonicenses 4. Nós vamos ler o verso de 3, 4, 5, 6 e o 7. 1 Tessalonicenses 4. Amém? Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, corpo, em santificação e honra, não na paixão da concupiscência com os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então eles vivem, mais uma das características seria que eles vivem uma vida de ausência da santificação. Então, eles vivem como se o reino que eles servem fosse daqui. Eles vivem mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eles vivem em grande amizade com o mundo. Eles vivem uma vida de ausência de santidade. E eles também copiam os mundos, sendo em sensualidade, nas vestimentas, ou na linguagem, os valores semelhantes ao mundo. Então, as pessoas que estão conforme o mundo, e não estão voltadas para Deus, estão conformadas com as coisas mundanas, elas copiam o mundo. Elas copiam seus valores, seus princípios, copiam aquilo que elas têm como objetivo para as suas vidas, copiam elas na linguagem, aquilo se torna comum. Eles estão conformados com o que há de errado no mundo. Eles vivem uma vida sem compromisso com a igreja local ou com a igreja de Deus. Eles não prestam nenhum tipo de trabalho, só vêm aos cultos, só escutam, não trabalham na obra de Deus. Eles vivem uma vida que o excesso de trabalho e os cuidados do mundo tornam-se a prioridade, né? Eles priorizam isso, e não o reino de Deus. Vamos estar lá em Mateus 6:33, que diz o que nós devemos fazer o oposto. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E também eles vivem uma vida de ansiedade. Também em Mateus 6, agora o verso 25, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então, eles vivem ansiosos com a vida. Essas seriam algumas características das pessoas que priorizam, das pessoas que estão conformadas com o mundo. Mas, no próprio versículo 2, ele diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas sim ser transformados. Então, em lugar disso, nós devemos ser transformados. A palavra no grego é metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose, mudança exterior, né? Seria a tradução. Então, a palavra traduzida por transformados, esta mesma palavra que está aqui no verso de número 2 do capítulo 12,
ela está empregada também em Mateus 17, 2. Convido os irmãos a estar abrindo lá. Mateus 17, capítulo 17, versículo 2. Amém? Diz assim: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então, a mesma palavra que está lá em Romanos 12, no sentido de transformar, uma mudança exterior, é a mesma palavra aqui em Mateus 17, que também é a mesma palavra lá em 2 Coríntios 3,18. Convido os irmãos a estar abrindo lá. 2 Coríntios 3,18. Então, a mesma palavra que é metamorfose, que está em Romanos, também está lá em Mateus, quando diz acerca da cena da transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, e também está aqui em Romanos, em 2 Coríntios, 3,18, que diz assim, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, essa palavra transformados, ela está aqui no sentido, trazendo um sentido para nós que nós devemos ser o oposto dos mundanos. Sermos mundanos significa participarmos de qualquer prática que eles realizam, que glorifica não só o corpo, mas também ao pecado, e facilita os planos do diabo para a nossa vida. Nós não devemos ser dessa maneira, nós devemos ser agradáveis a Deus, devemos nos transformar, como diz o versículo, dar glória a Deus, devemos ser uma vida santa, devemos expressar submissão ao plano de Deus para nossas vidas, devemos buscar a vontade de Deus, devemos buscar a Ele para que nós possamos, como o versículo diz também, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, um exemplo do que nós podemos, não só podemos, mas devemos transformar em nossas vidas acerca da vontade de Deus é, primeiro, pensarmos erradamente, pois a vontade de Deus não é uma coisa que não é algo para nós conhecermos, e sim para nós fazermos. Também há referências bíblicas sobre a prática da vontade de Deus do que sobre o seu conhecimento. Então nós devemos mais praticar a palavra de Deus e não só conhecer. Porque lá em Tiago 4,17 diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então uma das coisas que nós podemos transformar é essa ideia de que apenas conhecer a palavra de Deus está correta. Não, nós devemos praticá-la, porque a própria palavra de Deus diz que se nós não buscarmos e não praticarmos, nós cometemos pecado. Irmãos, fazer e conhecer a Deus promete relevar a nós a sua vontade, aquela boa e perfeita e agradável vontade que Romanos está nos falando. E se quisermos fazer essa vontade, tanto quanto queremos conhecê-la, nós devemos praticar a palavra de Deus e buscar mais a Ele. A entrega a Deus, a entrega ao Evangelho e a entrega à palavra de Deus é a chave para o conhecimento da vontade de Deus. Jesus nos ensinou esse princípio. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é a vontade de Deus. Ou se falo por mim mesmo, diz lá em Jó 7,17. Então o nosso desejo deve ser de fazer a vontade de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, Deus nos revelará a sua vontade pela mesma doutrina, como está lá em Jó 7,17. Então,
a vontade de Deus, ela é revelada por sua doutrina, pela sua doutrina, que seria o conjunto de verdade de Deus para nossas vidas. Então, nós, para encerrar, não devemos nos conformar, nem nos contentar de maneira alguma com este mundo. Devemos nos transformar, devemos ser transformados pela palavra de Deus, devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, como está dito lá no capítulo 12. Nós devemos ser diferentes, devemos ser, como a própria palavra de Deus nos diz, sal da terra e luz do mundo. Amém? Irmão Daniel?